A DATV quer trazer para você um pouco da Cúria Diocesana de Apucarana, como é realizado os trabalhos aqui dentro da Cúria Diocesana, os vários setores. Você conhece? Creio que não, né? Então é isso que a DATV quer mostrar para você. E hoje nós estamos aqui na Câmara Eclesiástica para conhecer o trabalho, como que é feito, desde quando, o que é Câmara Eclesiástica. Vamos conhecer com o padre Luciano Araújo, que é o responsável aqui da Câmara Eclesiástica. Vai nos falar um pouquinho como que é realizado o trabalho aqui, né, padre? Isso, Rose. Desde quando que existe a Câmara Eclesiástica dentro da Diocese de Apucarana? Olha, Rose, a Câmara Eclesiástica, ela surgiu desde que surgiu a Diocese, né? Pelo menos que eu tenho esse conhecimento, ela surgiu com o padre Dominique, né? Aí foi o padre Dominique que foi o primeiro padre que começou a fazer esse trabalho dentro da nossa diocese. O padre Dominique era um padre maltês, então ele veio, fez esse trabalho. Foi um trabalho muito importante, até estava contando para você, né? Tinha a secretária que ajudava ele, e era a Aurora, e ela trabalhava até com a máquina ainda de datilografar, né? E você vê, era um trabalho tão, assim, o trabalho deles um trabalho tão bem feito, e um trabalho bem artesanal, né? Porque eles chamavam as pessoas vinham, faziam o depoimento, depois a Aurora levava o depoimento para casa, ela datilografava o depoimento, depois chamava a pessoa para vir e assinar o depoimento. Eu não sei se você sabe, mas isso depois é enviado para Londrina, porque o nosso tribunal é em Londrina. Então, a Câmara Eclesiástica, ela faz parte do Tribunal Eclesiástico. E o nosso Tribunal Eclesiástico é em Londrina. Então, nós somos uma Câmara e fazemos parte de um tribunal. O tribunal, são 3 dioceses que fazem parte do tribunal, do nosso tribunal. Tá? Que é a Arquidiocese de Londrina, a Diocese de Apucarana e a Diocese de Cornélio Procópio. São as 3 que compõem esse tribunal. Esse tribunal. Então os bispos sentaram e fizeram um acordo e então montaram o tribunal. Então tem esse tribunal para a nossa arquidiocese, a arquidiocese de Londrina, né? E quais são os tipos de processos que são realizados aqui? São 3 tipos de processo, tá? Então tem o processo ordinário, tem o processo breve e o processo documental. O processo ordinário é o processo que demora mais. Ele dura em torno de 3 anos. Tá? Aí nós temos o processo breve, que é o processo que o Papa Francisco agora decretou. Isso, decretou para toda a igreja, né? O processo breve. Então, como o nome já diz, né? É breve, né? Então, um processo breve. E nós temos também o processo documental, que é o processo relativo aos documentos, quando dá problema nos documentos. Então, são os 3 tipos de processo que existem. Então aqui, de forma específica, né, o Tribunal Eclesiástico ele trabalha com a nulidade matrimonial. Isso, mais nulidade matrimonial. O nosso trabalho aqui maior é com a nulidade matrimonial. E as pessoas devem estar perguntando, né, mas como, né, quando e por que dá-se a nulidade matrimonial? Como que eu vou saber se o meu casamento é nulo ou não? Então, é muito difícil às vezes eu saber se o meu casamento, foi nulo ou não. E às vezes eu posso até, procurar livros, procurar internet e ficar até em dúvida. E às vezes eu posso até olhar uma entrevista dessa e ficar em dúvida. Eu acho que a melhor forma para eu saber se o meu casamento foi nulo ou não é procurar a Câmara Eclesiástica, porque na conversa com as pessoas preparadas, a pessoa ela já vai saber, escutando aquilo que você está falando, se o teu processo, ele tem, a gente fala fumaça, né? A fumaça do bom juízo. Se tem uma fumacinha ali que indica que alguma coisa poderá dar nulidade de matrimônio. Então, porque são muitas causas. Então, as causas elas estão onde? Primeiro isso, né? A gente tem que ver onde que elas estão. Elas estão no Código de Direito Canônico.
Então, na igreja existe um código de direito canônico e neste código de direito canônico existem os cânones que indicam em quais circunstâncias um casamento é nulo ou não. O que há muita dúvida, que daí eu já digo para a pessoa que a própria pessoa pode verificar se o casamento dela foi nulo ou não, que ela pode verificar, porque se trata de uma nulidade. Uma nulidade, já fala, declarar um casamento nulo, não vai anular um casamento, mas vai declarar um casamento nulo, inexistente, vai dizer que aquele casamento não aconteceu. Você tem que verificar o seguinte, primeiro, o problema aconteceu antes ou o problema aconteceu depois do casamento? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa verificar. Se aconteceu antes, o problema relacionado com o meu problema matrimonial, foi um problema que aconteceu anteriormente ao meu casamento ou foi um problema que aconteceu posteriormente ao meu casamento? Vou dar um exemplo. Sim. Mas é só exemplo, não é para... Porque senão a gente acha, é isso. Não é só um exemplinho. O meu marido começou a me trair depois de 15 anos de matrimônio. Desculpa. Não é nulidade, não é um caso passível de nulidade. Desculpa, nem procure, porque isso não é uma questão para... Porque aconteceu depois do casamento. Depois do casamento. Não vinha acontecendo antes. Não vinha acontecendo antes. Não era um problema que estava acontecendo antes. Então o problema de nulidade tem que ser um problema que começou a acontecer antes, aí aquele problema estava presente durante o casamento e aconteceu depois. Eu não sabia. Tá, até pode ser que você não sabia, mas as pessoas sabiam. Quer dizer, então você tem testemunhas que sabiam, você tem coisas que indicavam, ou até mesmo você sabia porque alguém te falava, mas você não acreditava. Não queria ver, né, padre? Você não queria ver, ou você achava assim, não, uma hora ela vai melhorar, eu acredito que vai melhorar. E eu vou para o casamento. E nunca melhora. E nunca melhora. Então, começou lá atrás, aí casou e continuou. Então, a característica de uma nulidade matrimonial, ela tem essa... Ela parte disso. Começa no namoro e vai perdurando até que é aquele momento que não dá mais. Aí se a pessoa quiser, né, e a pessoa quer estar livre diante de Deus e da igreja, ela busca a Câmara Eclesiástica para uma possível nulidade do matrimônio, né, padre? Isso. Outra coisa que foi bom que você falou. Às vezes a pessoa entra na fila da comunhão, tudo bem? Só que na Câmara Eclesiástica, ela vai verificar exatamente se aquele casamento foi nulo ou não, se há um vínculo ou não. Então é preciso ela observar isso para que a vida dela continue, ela não fique com aquele vínculo, né? Que aquele vínculo seja desfeito, né? É bom isso. Porque ela termina, realmente a pessoa fechar um processo, né, padre? Para que está livre para começar um outro processo na sua vida. Exatamente, exatamente. Ô padre, qual a importância desse departamento dentro de uma diocese? Então, muito importante. Primeiro que ele é um dos setores basilares dentro da diocese, porque a justiça, o bispo deixou claro que o juiz de uma diocese é o bispo. Então o juiz de uma diocese... Sempre que tem um processo, o bispo está presente? Então, por isso que tem na verdade, a Câmara faz esse papel. Por causa do bispo não poder estar presente em todos os lugares, então a Câmara faz este papel. Por exemplo, é um porta-voz do bispo. Nome do bispo. O nome do bispo. Por exemplo, o processo breve. O processo breve é ele quem decide. Mas somos nós aqui que fazemos esse papel, esse suporte, a gente chama as pessoas, escuta as pessoas, aí depois a gente passa para ele, ele confere tudo, e ele lê tudo, e ele fala o que precisa, o que não precisa, tal, faz a sentença, porque ele é o juiz,
Então, no breve, ele é o juiz. No ordinário, não. No ordinário tem um tribunal, né? O 3. O tribunal são 3. E no breve é o bispo que é o juiz. Então, a Câmara Eclesiástica, ela faz esse papel. Ela dá todo o suporte para o bispo nessa questão da justiça. Tem algumas câmaras eclesiásticas que estão se tornando tribunais. Mas bacana. Eu já disse para o bispo várias vezes, vamos ficar com Londrina. Por quê? Falei para ele, porque ele já perguntou a opinião. É muito melhor nós ficarmos nós unirmos forças, porque lá em Londrina nós temos um corpo de juízes, nós temos um corpo de defensores do vínculo, nós temos um corpo de notários. Então, quer dizer, é um grupo, porque como são 3 dioceses, você junta mais gente. Então você a qualidade do serviço, ela pode ser muito melhor. Então, aqui na nossa diocese, aqui na Câmara, eu sou formado e tem os padres que estão estudando e se formando. O dia que eles terminarem, que acabarem, quem sabe aí a gente sim, vamos lá, vamos. Para as pessoas saberem, né, um pouco, o que o senhor estudou, padre, para isso? O senhor falou que é formado, para as pessoas saberem, né? Para trabalhar tanto na Câmara Eclesiástica quanto no Tribunal Eclesiástico, tem que ser formado em Direito Canônico. Então, e esse estudo é feito aonde? Ele pode ser feito, nós temos em Londrina, para o Brasil agora tem vários lugares, tem em Roma, tem na Espanha. Eu estudei em Londrina. Pertinho. Eu estudei em Londrina e faço o doutorado na Argentina. Olha que legal. Então eu sou doutorando. Daqui uns tempos vai ser doutor. E para trabalhar aqui não pode trabalhar na Câmara se não for formado. Até mesmo todo mundo que trabalha, até a secretária também tem Todos que estar dentro. eles fazerem formação, eles têm formação. Como vai ensinar, como que vai dizer, tem que formar? Isso mesmo. Então são formados, estudados. Ela mesma estudou, a Tuta que estudou na PUC, e ela está sempre fazendo formação. Todo ano nós temos encontro dos canonistas, ela vai, se prepara. Que é interessante, né, padre? As pessoas saberem, né, que realmente aqui tem um departamento que estuda, que está preocupado para ajudar as pessoas. Né? As pessoas também, muita gente às vezes vive um processo que não sabe que pode vir buscar ajuda aqui, né, esclarecer as suas dúvidas em relação ao matrimônio, né? Eu acho que é o mais importante. Eu acho que nesse quadro, acho que o mais importante é isso, né? Saber que tem esse espaço, não ter medo de procurar. Aqui ninguém é bicho-papão, né? Pode procurar e as dúvidas que tiver, pode ligar aqui. Não, a Tuta vai esclarecer, porque a Tuta aqui, que depois ela vai conversar com vocês também, né? Ela é o cartão de entrada, né? Aqui para nós. Cartão postal. E ela vai explicar direitinho depois qual que é o processo, né? E ela é o primeiro ponto de acesso é ela. E às vezes até o pessoal liga para mim e ela fala assim, não é com ele, não, é comigo, viu? É comigo. Por quê? Porque o pessoal vai voltar, eu vou falar para voltar para ela. Tem coisas que ela sabe falar. Que ela sabe falar, porque já vai ser com ela mesmo. Entendeu? Ela ajuda muito na confecção do libelo. O que é libelo? Libelo é a primeira peça para você entrar com um pedido de nulidade do matrimônio. A primeira peça se chama libelo. Você conta como foi sua infância, a infância da outra parte, a parte do namoro, a parte do noivado, a parte do casamento e por que você considera que o seu casamento é nulo, em 4 páginas. Nossa Senhora, hein? Resumida, hein? Bem resumida. Isso, tem que ser bem resumido, bem objetivo. E eu sempre digo para a Tuta, e ela fala para os outros, ela fala, não é para você ficar contando da sua primeira comunhão, que é bom, importante, ótimo. Não, quais são os problemas que aconteceram no seu namoro? Quais os problemas que aconteceram no noivado? Quais os problemas que aconteceram no casamento? Já estava lá, né, na história. Isso. Por que o seu casamento é nulo? Por quê? Porque o libelo vai para Londrina. O vigário judicial, ele vai ler o libelo. Ele vai ler o libelo
e ele vai capitular o processo a partir daquilo que você colocou lá na sua história. Então é importante a pessoa ser bem clara, né, padre? Muito clara. Tem que ser bem transparente. É. Padre, muito obrigada. Obrigado pelo seu trabalho aqui na Diocese, né? Que é um trabalho muito, né, muito bonito, gratificante, né? Que fica, como o senhor falou, fica às vezes escondido, que ninguém está vendo, mas com certeza produz muitos frutos. Olha, graças a Deus a gente trabalha, e a gente trabalha com gosto, viu? A gente gosta de trabalhar aqui. Então, gente, isso aqui é um departamento da Cúria Diocesana que você está conhecendo, né? Nós vamos ainda conversar com a Tuta, que também faz parte desse departamento, para saber como que é o trabalho dela também, né, padre? E as pessoas que estão em dúvidas e querem ajuda, é só procurar aqui a Câmara Eclesiástica na Cúria Diocesana, aqui em Apucarana, né, padre? Estão de portas abertas para receber. Se você tem dúvidas se o seu casamento foi nulo ou não, nos procure, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? E daí depois, se for seu processo correr, a gente vai se encontrar várias vezes. Né? Se Deus quiser, se Deus né, padre? Quiser. Opa! Muito obrigada, viu, Amém. pela disposição em falar conosco. Amém. Eu que agradeço, viu?